E aí, bora falar de um dos maiores e talvez mais fascinantes paradoxos da fé cristã? A gente sabe, Jesus é divino, mas por que era tão essencial que ele fosse também totalmente humano? Pode parecer um detalhe, sabe? Coisa de teólogo, mas olha, é aqui que o jogo vira. É o que faz toda a diferença. Então, a grande pergunta que fica é essa: Deus e homem. Por que era absolutamente necessário que Cristo fosse as duas coisas? E acredite, isso não é só um detalhe, é a peça-chave para a gente entender todo o propósito da vinda dele. Vamos mergulhar nisso juntos? Bom, para começar, vamos dar uma olhada nas evidências, né? Como é que a gente sabe que a vida de Jesus foi, de fato, humana? Os registros que a gente tem, tanto bíblicos quanto históricos, deixam pistas bem claras, quase como pegadas na areia. E tudo começa, bem, pelo começo, claro. A chegada dele ao mundo não foi algo mágico, etéreo, sabe? Foi um começo que a gente reconhece na hora. Um começo fundamentalmente humano. E os detalhes, nossa, são incríveis. Ele nasceu de uma mulher, Maria. Simples assim como qualquer um de nós. Ele tinha uma linhagem, uma família, e o mais importante, ele não simplesmente apareceu já adulto e pronto. O texto de Lucas é claro, ele cresceu, se desenvolveu como qualquer criança. Fisicamente, mentalmente, socialmente, era um ciclo de vida normal, totalmente normal. E claro, um ciclo de vida normal vem com o quê? Um corpo humano. E isso quer dizer uma coisa muito importante. Ele tinha limites. Ele estava sujeito às mesmíssimas necessidades, sabe? As fraquezas, as fragilidades que todo mundo aqui conhece bem. Pensa comigo, ele sentiu sede depois de andar um tempão, sentiu fome, ficou exausto de tanto viajar, sentiu dor física de verdade. E no fim de tudo, como o texto de Filipenses nos lembra, ele enfrentou a morte física. Isso não era teatro, gente, não era uma simulação, eram as realidades de se ter um corpo de carne e osso. E aí a gente chega naquela que talvez seja a citação mais curta, mas uma das mais potentes de toda a Bíblia. E ela nos leva para além do corpo. Jesus chorou. Duas palavras, mas que revelam um universo de emoções, emoções profundamente humanas. Ele não sentiu só dor física, não. Ele sentiu tristeza, sentiu alegria, sentiu até raiva, como a gente vê lá em Marcos. Eram emoções de verdade. Ok, beleza. Acho que ficou bem claro que ele era totalmente humano, mas aí vem o pulo do gato teológico, né? Como é que ele podia ser humano, mas sem herdar aquela natureza pecaminosa que, bom, todo mundo herda? Vamos tentar entender o mecanismo, a engenharia por trás dessa humanidade tão especial. O primeiro ponto-chave aqui é a chamada concepção virginal. Pensa assim, ao ser concebido pelo Espírito Santo, Jesus recebeu sim a natureza humana completa da sua mãe, Maria. Só que isso quebrou a corrente, interrompeu a herança do pecado original que vinha lá desde Adão. E foi isso que tornou possível ele ter uma humanidade 100% real, mas ao mesmo tempo perfeita. E isso nos joga direto para o próximo conceito, que tem um nome meio complicado: união hipostática. Calma, o nome assusta, mas a ideia é central. Basicamente é o seguinte: em Jesus, duas naturezas completas, a divina e a humana, se uniram numa única pessoa. Ele não era 50% Deus e 50% homem. Não, era 100% Deus e 100% homem. Ao mesmo tempo, sem uma anular a outra. E a gente vê isso na prática, o tempo todo. Olha que louco. A mesmíssima pessoa que com uma palavra acalmava uma tempestade era a mesma que dormia de cansaço num barco. Aquele que sabia o que as pessoas estavam pensando era o mesmo que fazia perguntas para aprender. Ele operava a partir dessas duas naturezas, divina e humana, mas era sempre uma única pessoa. É incrível, né? Certo, a gente viu a evidência, viu a parte teológica, mas agora a gente chega no ponto principal, no grande e daí? Por que isso tudo importa, afinal? Qual é a razão final, o propósito de Cristo ter sido plenamente, totalmente humano? A resposta para isso se desdobra em 4 pontos que são, uau, muito poderosos. Primeiro, representação. Só sendo um de nós, um humano de verdade, ele poderia representar toda a humanidade. Segundo, substituição. A lógica é clara. Só um ser humano poderia morrer uma morte humana no nosso lugar. Terceiro ponto, exemplo. Ele viveu a vida humana perfeita, se tornando um modelo a ser seguido. E por último, e talvez o mais tocante, compreensão. Porque ele viveu aqui, foi tentado de todas as formas como a gente, ele entende, ele se compadece da nossa fraqueza. E isso é fundamental.
Então, para amarrar tudo isso, o ponto central é este. A humanidade de Cristo não era um disfarce, não era uma fantasia. Era o mecanismo, a ferramenta essencial que tornou a salvação possível. E, ao mesmo tempo, era a ponte que conecta a divindade com a nossa experiência, permitindo uma empatia real e genuína. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Se a própria divindade, em toda a sua plenitude, escolheu não só observar de longe, mas mergulhar de cabeça e viver a experiência humana por completo, com toda alegria, toda dor, todos os limites, o que será que isso diz sobre o valor da nossa própria experiência humana? Fica aí a pergunta para a gente pensar.